2 Timóteo, capítulo 2. Gente, o foco dessa palavra é o seguinte: é ser aprovado por Deus. Então, assim, nós vamos focar nessa palavra, ser aprovado. Em qualquer circunstância que você precisa ou entrar numa faculdade, ou entrar num serviço, ou melhorar de vida, você tem que passar por certos testes, por certas provas. E nem sempre, né, essas provas são provas escritas, nem sempre essas provas são provas que você vai ter que, né, tirar aquele tempo somente para estudar aquela matéria. Não, nós estamos falando das provas que a vida nos dá para sermos aprovados, né, na presença de Deus. Então, se você quiser, por exemplo, entrar numa faculdade, você vai ter que tirar um tempo, você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar, não só uma matéria, um monte de matéria, né? Não é, você vai ter que estudar português, matemática, biologia. Ai, não gosto de português. Me desculpe, você vai ter que estudar. Ai, eu odeio matemática. Triste saber disso, mas você vai ter que se esforçar. Ah lá, a produção tá vomitando ali quando eu falei de matemática. Que isso, gente? Não tô entendendo isso. Matemática, Então, física e química não é. repreendo agora. Não é de Vamos lá. Deus, não. Então, mas você vai precisar dessas matérias. Então, você vai ter que se esforçar para estudar essa matéria, porque você vai passar por um teste que vai cair essa matéria e você precisa ser o quê? Aprovado nessa matéria. Matemática, português, seja lá o que for. No mundo espiritual também não é diferente. Aí eu pergunto para a produção: produção, se você não passar na prova, você não vai ter que fazer a prova de novo? Sim. Vai ter que, então, 1 milhão de vezes você vai ter que refazer aquela prova. Enquanto você não passar, você não pode mudar de nível, você não pode entrar numa faculdade, você não vai ser aprovado para entrar no serviço. Então, num concurso, é preciso, então, ser aprovado. Mas para ser aprovado, você vai ter que ser provado, tá bom? Produção, queria que vocês ajudassem o tio Tom aqui, ó, com a Rebequinha, acho que ele deve estar procurando algum jogo ali para ela. Já tá? Então tá bom. Então, assim, gente, eu quero ler com vocês, então, 2 Tiago. Vamos começar com esse versículo. Segundo Timóteo. Fugiu da musiquinha das crianças. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, Cleide, olha só: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, começo de conversa. Nós vamos ler desde o primeiro versículo deste capítulo, mas nós vamos focar nesse, ser aprovado. Primeira coisa, gente, a Bíblia fala que nós temos que nos apresentar ao Senhor aprovado. Então, quando você entrar na presença de Deus, requerendo qualquer tipo de bênção, ou qualquer outra petição, você precisa se apresentar a Deus aprovado. Ou seja, você precisa reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus, que você é uma pessoa que necessita da direção do Espírito Santo, e que também está em obediência à palavra de Deus, e que se você não estiver em obediência, você está disposto a isso. É preciso que a gente entre na presença de Deus dessa maneira, aprovado, ou seja, debaixo da palavra de Deus, debaixo do estatuto de Deus. E a primeira coisa que nós vemos nesse versículo, para você entender, esse capítulo foi o apóstolo Paulo que estava escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem que ele foi ensinado por Paulo a pregar o evangelho, a fazer a obra de Deus com amor. E Paulo era um exemplo para Timóteo. E Paulo puxava isso para ele, Cleide. Será que nós, como exemplo, nós somos exemplo dos nossos filhos? E a gente pode falar assim para os nossos filhos: ó, faça o que a mamãe está fazendo, faça o que o papai está fazendo. Porque o Paulo, ele agia dessa maneira com Timóteo. Ele falava que
ele era um pai da fé para Timóteo. Então falava assim: Timóteo, faça o que eu estou fazendo. Eu sou um exemplo para você. Será que nós temos sido exemplo para a nossa família, para os nossos filhos? E aí o apóstolo Paulo deu várias dicas, várias instruções para que Timóteo fosse um homem aprovado. Primeira coisa que ele falou para Timóteo está escrito no versículo 1. Tu, pois, Timóteo, na verdade está escrito assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeira coisa, nós somos fortes se estivermos em Cristo. Nós somos fortes se estivermos na presença do Senhor, se buscarmos a essência que é Jesus. Aí ele fala, primeira coisa, ser forte na graça. Primeira coisa. Qual outra coisa que ele vai dizer aqui? Se continuar na leitura. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Timóteo, presta atenção. Tudo que eu estou te ensinando, você não vai guardar só para você. A bênção, gente, não é só para mim, não é só para... As bênçãos não é só para a vida do Cleiton. As bênçãos que o Senhor nos dá é para nós dividirmos com outras pessoas. O Senhor, Ele trabalha em conjunto. Ele nos abençoa para nós abençoarmos outras pessoas. Você é curado para curar outras. Você é sarado para sarar outras pessoas. Esse deserto que você está passando, com certeza, é o deserto, que é uma escola para você. E quando você passar por esse deserto, porque o deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem. Quando você passar por esse deserto, você vai estar apto a ensinar outras pessoas como passar pelo deserto. E às vezes, nesse deserto, você repetiu 1 milhão de vezes a prova. Você foi fazer a prova, não deu certo, fez de novo, fez de novo. Aí quando você passou por esse deserto, você vai falar assim para a pessoa: olha, eu fiz o que você estava fazendo. Eu não confiei de verdade, sabe? Ao mesmo tempo que eu estava na igreja, eu estava no mundo. Nossa, isso aí para mim não funcionou. Toda vez eu estava voltando. Estava dando passos para trás. Então isso não faça, porque eu fiz isso e repeti. Experiência, a experiência. Então, o apóstolo Paulo falou para ele, você tem que dar bons frutos para que outras pessoas vejam Cristo em você, para que outras pessoas também proclamem o Cristo que você está proclamando. Então, e aí sim, o reino de Deus vai ser expandido. Então, a sua vida é um testemunho vivo. Você sabe que as pessoas muitas vezes não te conhecem, não convivem com você dentro da sua casa, mas a Bíblia fala que, em Romanos, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Tem pessoas que sabem o que você faz dentro da sua casa, porque você, nós não estamos vivendo, nós vivemos dentro de uma casa, mas a gente não fala baixo o tempo todo. Se você brigar o dia inteiro com seu marido, com sua família, com seus filhos, seus vizinhos vão escutar. É um testemunho mal, mas é. Então, por aí vai. Vamos lá, gente. Qual é outra coisa que o apóstolo Paulo fala? O versículo 3 é um versículo muito importante também, Cleito. Olha só. Falando para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não estava querendo desanimar Timóteo, mas ele está falando assim, que muitas vezes, Cleito, para nós estarmos debaixo da vontade de Deus, vai haver sofrimento. Porque nós vamos ter que negar a nossa carne, negar as nossas vontades e seguir a Cristo. E aí Paulo falou assim, sofre junto comigo. Ou seja, nós estamos todos nós na mesma situação, tá? Do mesmo jeito que eu vou sofrer muitas coisas, o Cleiton também vai, a produção também vai. Nós vamos passar por momentos assim. Mas fique firme, porque ele fala assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Como assim? Nós nos alistamos no exército de Deus, e como um bom soldado nós vamos ter dias bons, mas também nós vamos ter os dias que nós vamos ter que colocar em prática todo aquele treinamento que nós tivemos.
A disciplina, fala pertinho aí, tio Tom. Toda disciplina, né? Um bom soldado tem, ele sabe a hora certa, que ele tem que, vamos dizer assim, entrar em forma, a hora certa que ele tem que almoçar. Então é uma disciplina, é uma rotina, né? É uma rotina. E ele fala que nós temos que ser bons soldados. Porque existe o mau soldado. Já foi ensinado para os soldados. Existe uma regra que é passado para os soldados e aquele soldado precisa seguir aquelas regras. Se ele seguir as regras, ele é um bom soldado. Se ele não seguir as regras, ele é um mau soldado. Um mau soldado, ele é indisciplinado. Ele não respeita a autoridade. Ele falta no serviço, ele é preso, ele é, sei lá, vai falando aí, Cleiton, o mau soldado, ele é autoritário nas coisas, ele é orgulhoso, ele não gosta que ninguém chame atenção. Gente, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Existem os maus soldados no reino de Deus, aquelas pessoas rebeldes que não querem seguir, porque a regra está aqui, ó. Como diz a regra é clara. Quem fala isso mesmo? Um comentarista. O Arnaldo, né? O Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Aqui, ó. A regra é clara. O soldado recebe a regra e tem que seguir, como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí nós não vamos passar, gente. Tem um detalhe que o bom soldado, ele vai estar bem treinado para absorver as aflições. Exatamente. É isso que Deus quis dizer aqui. Pois é, então. Ou seja, as aflições virão, mas ele sendo um bom soldado, ele vai conseguir colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Quando um soldado, por exemplo, eu lembro que o Rodrigo da Keila, antes de ir para o Haiti, que ele foi lá naquela missão de paz, ele passou, eu não sei quantos dias num acampamento, vivendo só pela graça do Senhor. Quando ele voltou, ele só tinha orelha, de tão magro que ele era. Ele passou por um sufoco, por quê? Porque ele tinha que sentir as privações, porque ele poderia, na guerra, passar por isso lá. Então, se ele passasse por um momento de privação, ele estava o quê, Cleiton? Apto para poder enfrentar pelo treinamento que ele teve. Aí a gente, como cristão, nós queremos entrar no terreno do inimigo de qualquer jeito. Aí fica falando, eu piso na cabeça de Satanás, eu mando fogo, e não sabe nem onde está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que nós podemos ser um bom soldado se nós não manejamos bem a palavra de Deus? Gente, nós precisamos ser aprovados. Você como soldado, se você não fizer um treinamento bom, você vai fazer quantas vezes for preciso aquele treinamento. Se existir uma regra que você tem que correr todo dia 1 hora lá no exército ou na aeronáutica, se você não correr, enquanto você não correr 1 hora, você não passa de fase. Verdade, Cleiton? Ou mentira? Não passa. Não passa. E aí nós vamos ficar repetindo nas provas aqui. Até quando nós vamos ficar repetindo, sabendo o que temos que fazer? Porque a Bíblia fala, gente, vamos apresentar o Senhor como um obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra. Enquanto nós não formos aprovados, nós não vamos conseguir as vitórias que nós queremos com a nossa casa, a nossa família, a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental. Quantas pessoas que hoje, Cleiton, estão sozinhas em casa, falam assim, nossa, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir formar uma família. Esse pensamento é maligno. Você já está alistado no exército de Deus. Toma posse agora para os seus treinamentos. Comece a treinar, comece a fazer, sabe? A vontade de Deus, em nome de Jesus. Então, assim, tá todo mundo no mesmo batalhão. É o que Paulo fala. É o que Paulo fala. Sofre, pois, comigo. Tamo junto, gente. Tamo junto. O que mais, Cleiton? Olha o versículo 4, que a gente está falando de exército, de militarismo. Ó. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Gente, ninguém vai na guerra. Você está no meio de uma guerra, todo mundo aquela coisa bélica, imagina tudo que você imagina aí. Canhão, metralhadora, tanque, tudo. Lá na guerra, você realmente acha...
Aí você fala assim lá na guerra, meio-dia. Nossa, eu tenho que ir embora almoçar. Será que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos ter esse pensamento? Gente, nossa, espera aí um pouquinho. Nossa, 5:05 é a hora do meu banho. Gente, estar na guerra, nós não vamos ter o pensamento das rotinas da nossa vida diária. Estar em guerra é focar no inimigo e falar assim, eu vou vencer. A Bíblia fala que aquele que está na guerra e não milita bem aquela guerra, não vai agradar o seu Senhor, porque não está focado ali. Então, se você não tiver focado nas coisas de Deus, se você não tiver realmente focado no treinamento que vem do céu, quando chegar a batalha, você vai você vai se distrair com as coisas. E as distrações, Cleito, atrapalham muito a nossa vida. Nós já comentamos isso, vê se você lembra. Daqui em São José é o quê? Uns 40 minutos? 40 minutos. De carro. Dá quase uma hora. Dá quase uma hora, tá? Depende da pessoa. Se for eu, 40 minutos. Paulinho, né? Paulinho. É meia hora. Meia hora. 20 minutos. Daqui, vamos supor que daqui em São José, 1 hora, tá? Assim, bem sossegado, folgado, num 100 por hora. Beleza. Existe um destino. Existe um destino. Aí, no caminho, você fala assim, vou parar aqui no frango na brasa, comer um salgadinho. Aí você para, come um salgadinho, aí você liga aí. E aí, tudo bom? Tá, beijo, tá. Pronto, já perdeu uns 20 minutos do frango na brasa. Aí você anda mais um pouquinho e fala assim, nossa, mas ali tem um sorvete bom naquela lanchonete aqui no caminho, né? Vou parar ali também. Aí para também. Ou seja, você vai fazendo paradas. Você vai chegar? Vai. Aí quando você vê, você olha assim, 1h30 você ainda não chegou no seu destino. Irmãos, o diabo, ele é mestre em fazer isso na nossa vida espiritual. Ele quer que a gente se distraia com as coisas para a gente não chegar no nosso objetivo. E muitas vezes, quando existem muitas distrações na nossa vida, a gente acaba desistindo de chegar, Cleito. Tá demorando muito. Você quer saber de uma coisa? Vou parar nesse lugar, vou dormir por aqui mesmo. Aí a bênção que estava te esperando lá, já foi, já era. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, gente, não permita. E a guerra é a mesma coisa. Se entrou em guerra, vá até o fim. Vá até o fim, se levante contra esse mal que está perturbando a sua vida, que está tirando a sua paz, que está colocando enfermidade, que está fazendo com que o seu filho seja um filho rebelde. Gente, olha, eu espiritualizo tudo. Hoje, as minhas duas lá em casa, penso numa gritaria e uma discussão. E Ana Flávia, e Ana Laura, e Ana Flávia, o tempo todo, e aquilo está tirando a minha paz. Eu sou uma pessoa extremamente sossegada, quem conhece sabe que eu sou sossegada, na santa paz do Espírito Santo. Gente, para me tirar do sério, é porque o negócio tá feio. Sabe o que eu fiz? Bom, eu peguei aquelas duas, coloquei as duas dentro do quarto delas, fechei a porta, isso era na hora do almoço. Falei assim, peguei a Ana Laura no colo, falei, Ana Flávia, vem aqui. E comecei a orar, Cleide. Falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, essas duas não são assim. Essas duas aqui são bênção na minha família, são bênção na minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito o inimigo entrar aqui agora e começar a querer tirar a minha paz. Começar a tirar, Senhor Deus, a minha alegria. Eu repreendo todo espírito de rebeldia. Eu expulso agora todo o mal que queira atrapalhar. Gente, eu fiz uma oração de libertação. Entrei em guerra naquele momento. Falei assim, não é normal, minhas filhas não são assim. Aí, pronto. Orei, determinei. Falei, amém, duas. Amém, Ana Flávia. Amém, Ana Flávia, amém. A outra menorzinha, tá, gente. Ai, o Senhor é maravilhoso. Pensa no resto de dia em paz, o Senhor Cleito. Na santa paz do Senhor. Boa estratégia. Boa estratégia, né? Vou copiar. Vai copiar? Vou. Cleito, não existe, sabe? Porque eles ficam... Aí eu falei mesmo, você, capeta, que tá tentando colocar briga. E elas ficaram assim, olhando. Entra em guerra
Entre em guerra com a sua família, não deixe o diabo tirar sua paz. Acabou, gente, na minha casa acabou. As duas bonitinhas. Aí passou bastante tempo, a Ana Laura, menorzinha, chegou assim: mãe, nossa, a gente não tá brigando, né? Eu falei: nem vai brigar mais, hein? Porque agora já tá orado, já tá tudo certo. Se brigar agora vai ficar de castigo. Ela: tá bom, mãe, tá bom, e saiu de perto. Gente, é Deus, então vamos entrar em guerra. Vamos ser aprovados por Deus. Gente, vamos lá, continuar aqui para a gente terminar. O versículo. Quero ler um versículo. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento. Amém. Tem um versículo aqui. Onde que fala aqui, Jesus amado? Que eu marquei, eu fiz uma anotação ali. E eu coloquei os tópicos que eu tirei desse versículo. E uma das coisas que eu marquei aqui, é suportar o sofrimento. Nós já falamos nisso, né? Que o soldado, ele é treinado para suportar as pressões, dos treinamentos, e nós também somos, em nome de Jesus. Ter discernimento. Se você quer ser aprovado para Deus, você tem que ter discernimento. Ou seja, nós temos que saber separar aquilo que é espiritual e aquilo que é normal acontecer. Hoje, por exemplo, eu tive esse discernimento. Falei: Senhor, não é normal, porque minhas duas não são assim. Então eu falei assim: eu vou orar, existe alguma coisa aí por trás. E realmente, acabou o problema. Então, nós temos que ter esse discernimento. Nós já falamos de seguir as regras, de ser obediente. Tá. E na última dica, não é a última não. Eu também escrevi aqui, nós, como soldados de Cristo, nós também temos que estar dispostos, sabe o que, Cleito? A suportar situações desagradáveis para que haja salvação no outro. Então, o que quer dizer isso? Um bom soldado, se ver o amigo machucado, ele não vai largar um amigo machucado. Ele vai fazer de tudo para salvar aquela vida. Ele vai levá-lo para um lugar seguro, ele vai chamar o médico se possível. Por quê? Porque ele está pensando na vida daquela pessoa. E nós, como bons soldados de Cristo, também temos que ter esse pensamento. Nós temos que ter essa visão de que nós temos que suportar muitas vezes situações desagradáveis pela salvação do nosso marido, da nossa esposa, do filho, do tio, da sogra. Nós precisamos às vezes fazer, Cleito, sacrifício pelo outro. Nós precisamos fazer isso. Porque a Bíblia fala, eu queria que eu devia ter anotado esse versículo aqui com mais carinho. E deixa eu ver aqui, vamos ler, né? E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Nós já falamos disso. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-se de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. A palavra de Deus está solta, a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo fala assim: eu estou preso, Timóteo, mas a palavra de Deus não está presa não, a palavra de Deus está solta. Glória a Deus. Aqui, Cleito, no versículo 10, glória a Deus, achei. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, em glória eterna. Está vendo? Nós temos que sofrer muitas vezes pelo outro. Nós sofremos pelo outro por amor àquela vida, porque a gente quer que aquela pessoa seja salva. Gente, ninguém merece o inferno. Sabe, uma vez eu vi uma pessoa discutindo com a outra, e ela teve a capacidade, na hora da briga, ela falou assim: vai você e toda a sua família para o inferno. Aquilo para mim, quando eu ouvi, não era para mim, obviamente. Eu falei: Jesus, a pessoa não tem noção do que ela acabou de falar. A pessoa não tem noção do que é o inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado, vigiar, porque esse mundo, nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que nos faz desviar, que nos faz deslizar na palavra, o diabo vem com o prato cheinho assim, e ele mostra aquela coisa maravilhosa pra gente, mas o fim daquilo é morte. É morte. E eu quero, para terminar, gente, eu quero ler com vocês
um versículo. Eu quero falar sobre o Salmo 26, mas também 2 Coríntios, capítulo... Lê para mim, Tom. 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 10. Acho que... Bom. Já achei aqui, Tom. 10 e 18. Vamos ler rapidinho? Ó. Aí você fala assim: mas quando que eu não vou ser aprovado? Porque eu estou fazendo de tudo para ser aprovado. Amém. Continua. E quando que as pessoas não são aprovadas? Vou dizer agora. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Gente, o Senhor é quem vai nos aprovar. Nós não temos que fazer as coisas pensando assim, não, eu vou fazer isso porque... Já pensando na recompensa, pensando em si mesmo, nos benefícios próprios. Eu vou fazer isso porque eu vou ser conhecido como a pessoa mais santa dessa igreja. Não foi aprovado. Eu vou no culto de manhã porque todo mundo vai ver que eu sou santa, que eu sou a melhor, sou a melhor obreira dessa igreja. Não tem ninguém igual a mim. Ruim, já está desaprovado, não está aprovado, já repetiu, vai ter que fazer a prova de novo. Tá cheio de gente assim nas igrejas, gente, não é só aqui não. Cheio de gente assim. Então, não é aprovado quem pensa em si mesmo, quem louva a si mesmo. Faça as coisas, mas faça as coisas em obediência. Tudo que fizer, faça em obediência ao Senhor, porque o Senhor é quem vai nos aprovar. Amém? E olha agora, pensa numa pessoa, Cleito, extremamente confiada no Senhor. Salmo 26, para a gente terminar, glória a Deus. Vamos lá, Salmos 26. Nós temos o exemplo de uma pessoa que ela tinha convicção da aprovação dela para o Senhor. É isso que eu quero, gente. Nós temos que chegar nesse nível aqui, no nível de Davi. Nós temos que chegar nesse nível. Nós temos que olhar e falar assim: Jesus, pode me provar, Senhor, porque eu vou ser aprovado. Será que nós estamos nesse nível? Porque Davi falou isso, Cleito. Ó, no versículo 26, ele falou assim, no versículo 2: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Aí, gente, eu não vou ler aqui porque nós não temos mais tempo, mas esse versículo, esse capítulo inteirinho do 26, Cleito, fala assim: por que ele fala para Deus provar ele? Porque ele fala assim: ó, Senhor, eu estou fazendo tua vontade, eu tenho andado em obediência, eu tenho andado no caminho reto, eu tenho feito tudo aquilo que o Senhor tem me mandado. Pode me provar, Senhor, porque eu vou passar na prova, eu serei aprovado. E é isso, nós temos que chegar nesse nível. Leia na sua casa o Salmo 26 e você vai ver, vai aprender com Davi. Na hora que você apresentar-se a Deus, você apresentar aprovado. É isso, é você entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho participado, Senhor, dos cultos, eu tenho te louvado, eu tenho te engrandecido, Senhor, e eu quero fazer isso cada vez mais. Pode provar, Senhor, pode me provar, porque o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. É isso, gente, sabe? Agora, cara de pau da gente chegar na presença de Deus desse jeito, achar que nós vamos enganar a Deus, de falar: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, me ajuda. Ah, tá. Então, ser sincero na presença de Deus. Fuja de fofoca, seja fiel a Deus. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não tenha vergonha das pessoas saberem que você é filho e filha de Deus. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, porque nós queremos ser provados, para sermos aprovados pelo Senhor. Eu sei que o Senhor nos prova, porque o Senhor precisa saber o quanto do Senhor tem dentro de nós. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor prova quem o Senhor ama, e nós precisamos ser cada dia mais parecido com o Senhor. Então eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia estar em obediência, cumprir os seus mandamentos, ouvir a tua palavra, mas não ficar só no ouvir, praticar a tua palavra, para que nós possamos nos apresentar ao Senhor aprovado,
como um obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.